Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Brasil Agro, tá? Agro 3, os resultados do primeiro TRI de 2023. Tá? Na verdade, a safra do agronegócio é um pouquinho diferente, então, se vocês olharem depois, aqui em cima, né? Se vocês olharem quando eu passar para a tela principal, vocês vão ver que o ciclo aí da safra a gente estaria no terceiro trimestre de 2023, tá? Então, e os 9 meses de 2023, né? O ciclo contábil, né? De acordo com os negócios aí do agronegócio. Por conta dessa etapa de colheita, de plantio, colheita, é, venda, né? Todas essas etapas aqui. Ao longo aqui da apresentação da Agro, eles falam quais são as etapas, quando que é a etapa de colheita de cada produto, enfim. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, comentar aí embaixo. Se tiverem interesse, tá? Inclusive de valuation da Brasil Agro, a gente tem no link aqui do serviço abaixo, tá? Então vamos lá para a tela. Brasil Agro, Agro 3. Olha, elaborado de acordo com as normas internacionais. Então a gente vê que a receita deles caiu, tá? Mas isso é perfeitamente natural, tá? Então às vezes o pessoal que não acompanha de perto essas empresas, como a Brasil Agro é uma empresa excelente, tá? A empresa está ficando ruim, né? A EBITDA despencou, a receita despencou, o lucro líquido despencou. A Brasil Agro ela tem uma particularidade, tá? Apesar dela ter essa questão de produção de alguns produtos, que a gente vai ver a seguinte, ela tem a questão da receita imobiliária, tá? Então, se vocês olharem aqui, eles até tiveram... não tiveram nada aqui de receita imobiliária no ano passado também. Mas vocês vão ver que a receita operacional deles no ano passado também não estava lá grandes coisas, né? Porque no destaque eles mostram aqui os 9 meses, não é isso? Os 9 meses. Se você olhar aqui no terceiro TRI, vocês vão ver que eles também não tiveram receita imobiliária e a receita até cresceu frente ao terceiro TRI. Mas ela é uma empresa um pouquinho sazonal. Além da questão do preço das commodities influenciar, a questão de safra, a questão de estiagem temporal, e tudo isso influenciar na produção lá de produtos, sementes, né? Enfim, todo o ciclo de agricultura, ela também tem a questão sazonal de venda de fazendas, tá? Que ela faz constantemente e gira com uma taxa interna de retorno, que é a TIA, muito alto, tá? Então vocês não se iludam quando vocês olharem aqui, ó, inclusive aqui prejuízo. Prejuízo aqui foi prejuízo nos 9 meses. Deixa eu ver que teve prejuízo aqui no terceiro tri. No terceiro tri também teve prejuízo, né? Mas assim, é perfeitamente normal, não é que a empresa vai quebrar de uma hora para outra, não tem nada a ver com isso daí. Resultado financeiro acho que deve ter pesado um pouquinho também, né? A gente vê que o EBIT daqui estava 21 milhões no ano passado, esse ano foi 44. Só que dessa vez tem a questão do resultado financeiro. E a gente ainda está num período aí da safra que não é o período final, né? A gente está no terceiro tri, né? Então, se vocês olharem aí, tem a questão da variação do ativo biológico, né? Nem impactou, não impactou positivamente, ó. Impactou, na verdade, negativamente esse trimestre. Essa variação do valor justo do ativo biológico, às vezes tu vai lá, vai plantando, aí vai crescendo a sementinha, a plantinha lá. Às vezes tem a questão de praga que afeta as plantas. Isso daí tudo impacta no preço justo, né? Como se você estivesse lá, mal comparando, né? Um imóvel, a imóvel está todo quebrado, tem que fazer reforma, e tem a variação patrimonial. Os fundos imobiliários têm muito disso, né? Se o imóvel não tiver em boas qualidades, o local também onde tiver imóvel. E essa variação do ativo, do valor justo do ativo biológico, às vezes é uma norma, tem uma avaliação que é só puramente contábil, não tem impacto imediato. Então a gente vê que teve um impacto aqui. Eu nem gosto de olhar essa variação aqui para efeito de valuation, por exemplo, tá? A gente vê que a receita deles caiu muito por conta disso. E mesmo assim o EBITDA deles subiu, tá? Então se a gente fosse botar aqui num patamar semelhante aqui ao terceiro tri de 2022, ou até um patamar mais estável comparando com o passado, a gente teria uma receita maior e um EBITDA muito maior, tá? Então isso tudo aqui derruba até chegar no prejuízo. Então a gente vê que o prejuízo foi pequeno, 3 milhões. Pô, só a variação aqui do valor justo já derrubou aqui a questão do prejuízo, tá? Nos 9 meses a gente vê que também, né? Mas aqui nos 9 meses teve uma receita absurda aqui imobiliária, né? Que eu tô falando, ó, 251 milhões, receita imobiliária em 2022, e nesse ano só 17 milhões, né? 9 meses, né? Contando período, período contábil. 17 milhões só de receita imobiliária, que seria a venda, né? Dessas fazendas. Aqui eles devem explicar um pouquinho, ó. Lucro líquido, né? Nos 9 meses, 25 milhões, EBITDA 164.
tiveram só uma venda aqui, 17 milhões de fazenda, então bem pequenininho. Então tem momentos que a Brasil Agro vem com uma paulada de venda e ela vende por um valor, uma taxa de terra de retorno muito forte, tá? Que é basicamente como se a gente pegasse lá um dinheiro emprestado a, sei lá, 20% ao ano. Falando assim, nos valores altos, tá? Porque eles não pegam essa taxa, vão até 10% ao ano. E eles já tiveram vendas aí de 80% de retorno, tá? Então a gente vê o spread aí entre o retorno e a taxa que eles pegam de capital. Eles têm aqui, ó, anunciaram a venda em 11 de abril de uma fazenda. Ainda não entrou no resultado, eu acho, né? Ó, será reconhecido no quarto TRI, então 417 milhões. Então a gente vê que o ano fechado aí deles, contábil, né, que fecha no meio do ano, eles vão ter uma venda aqui adicionada de 417 milhões. Então o resultado vai vir bom, tá? Mais um grande marco. O valor nominal total da venda foi de 600 milhões, com TIR consolidados de 16% ao ano. Tá? A gente vê que ela já teve TIR maior, tá? Mas ela está se desfazendo de algumas propriedades aí nesse período agora. Nas últimas apresentações, a Brasil Agro enfatizou, ela está no período de se desfazer de algumas propriedades para depois começar a comprar a um preço mais baixo e tendo aquela TIR alta que teve no passado, acho que já teve TIR de 200%, tá? Salvo engano. Renovamos por mais 12 anos o arrendamento da parceria. Ele tem algumas propriedades arrendadas para produção, ó, cultivo de grãos, a operar desde 2013. Falando aqui que soja ficou mais ou menos em linha com o estimado. Teve queda do preço de commodity, aumento do custo, tudo isso pressionou. Enfim, vamos lá. Acho que tem mais alguma coisa aqui. Ó, iniciamos o giro do portfólio em 2012 e até hoje o valor da venda de fazenda anual é de 199 milhões. E nos últimos 5 anos é de 317, com TIR não alavancado entre 13% e 56%. Então a gente vê o TIR que eles já tiveram aqui, ó. 56%. Na verdade eu falei 200%, acho que eu me enganei. Mas assim, a gente vê que eles têm TIR aí bem alto. Esse não foi um dos melhores, mesmo assim, é um TIR bom, tá? Aí anunciou aqui a venda, né, da fazenda, a TIR deles, ó. Ó, fizeram uma aquisição aqui. Tá falando o preço? Ah, valor da venda nominal. Ó. Fizeram a aquisição aqui, ó. Mais o Capex, 2 milhões. Capex é que eles investiram aí na fazenda, né? E venderam por 8 milhões e meio, né? Isso aqui é irrelevante, tá? Agora essa daqui, ó, compraram e investiram 59 milhões e venderam por 400 milhões. Ah, então você vê que o retorno deles é muito bom. Mas tiveram um duration aqui, ó, muito pequenininho, né? Mas eles estão se desfazendo. Aí as áreas de Chapada possuem uma rentabilidade maior, a área de Baixada possui menor potencial de argila. Eles têm mais áreas próprias do que arrendadas, né? Mas eles aumentaram o número de áreas arrendadas porque eles estão se desfazendo, né? Não é isso? Aqui é a área útil, aqui é a área total, né? A gente vê que eles têm mais áreas, aumentaram um pouquinho de área arrendada. A área própria também deu um leve aumentozinho, então. Os locais aí tem aqui, ó, no Brasil, mas tem Bolívia, Paraguai. Área plantada, então a gente vê que eles têm aqui cana, soja, milho, milho safrinha, feijão, feijão safrinha, pasto, algodão, né? É mais forte aqui soja, acho que milho também, né? Cana também teve um resultado forte em um dos períodos. A gente vê que a produção, milho, milho safrinha, soja. Pecuária é mais acessório, né? Aquela pastagem, bota lá o gado. Aqui tá em 2023, né? Coloca o gado lá para deixar o terreno lá bom para fazer esse tipo de plantio, né? Eles aumentaram um pouquinho de algodão, cana-de-açúcar também é relevante. Ó. Feijão, feijão é bem pequenininho, outros também. Outros é bem pulverizado, né? Aqui a área arrendada é a área da Brasil Agro. Ah, aqui está o ciclo, né? A tabela do ciclo eu te falei, né? Então aqui a gente está no terceiro tri. Eles estão aqui, ó, um pouquinho de colheita do milho, né? Que eu falei, eu acho que já tinha iniciado. Da soja já foi, já caminhou bastante. Feijão para já fez, mas feijão não é muito relevante para eles. E aí, ó, tem todo esse período aqui de plantio e tal.
Mas eles só finalizam. A cana é um pouquinho diferente, né, dos outros. Mas eles só finalizam mesmo, ó. E o algodão também, né? Tanto a parte de milho como a parte de soja aqui no quarto tri, né? Então, os resultados a gente começa a ver aqui. Melhor aqui, lá no quarto tri, primeiro tri, a gente vê como é que foi os resultados aí dessa colheita, né? Então eles têm toda essa etapa aqui de plantio, tratos culturais, que seria essa plantação, seria usar fertilizante defensivo, né? Então cada tipo de produto tem um período. O status aqui a gente vê que eles plantaram, né, tudo, não tiveram nenhum grande problema. O milho, que eles começaram agora, 6% só. Soja colheu já 97%, feijão 99%, mas ainda não iniciou o processo de venda, né, depois da colheita. Produção, a gente vê que o estimado deles 218, ó, projetado um pouquinho abaixo do estimado, né, mas acima da safra do ano anterior. Soja, milho também, milho ficou um pouquinho inferior, né, milho safrinha. Aí tu vê que feijão safrinha, algodão tá até um pouquinho melhor, né, do que no ano passado. Mas o algodão até sofreu mais, né, do que o estimado aqui, de algodão safrinha. Aí tiveram algumas adversidades climáticas, né. Ela deixou de plantar 5.000 hectares de soja, 7.300 hectares de milho safrinha, 4.900 de algodão. O algodão foi o que sofreu mais, né. Devido ao veranico na Bahia, impacto no rendimento de soja e algodão, ó. A cana-de-açúcar é um pouquinho diferente, né, demora bastante. Só lá pro primeiro tri. É um trato cultural mais demorado. A gente vê que o estimado está acima até do que foi realizado. As toneladas. Pecuária é mais acessório. Aí fala um pouquinho da quantidade de cabeças de boi, a gente vê que é mais ou menos em linha, 3% de crescimento. Número de hectares também, produção de carne, aí eles fazem esse abate. Ganho de peso por dia, ganho de... É mais números operacionais aí, né? Os custos, né? Então a gente vê que os custos. Custos variáveis, custos fixos, né? Aqui eles botam por segmento, né? Soja eles têm um custo fixo um pouquinho maior, né, junto com cana. E é o que ampliou mais o resultado deles, né? Cana e soja nos últimos anos, né? Custo variável também, ó. Milho safrinha tem até um pouquinho mais, feijão e tal. Aí tem aqui discriminando, né? Custo de semente, fertilizantes, o que cada um impacta aí no custo. Aqui da safra de 2022 e 2023. Mão de obra a gente vê que é bem inferior, né? A gente vê que a produção deles está tudo ok, né? Nada, um grande impacto, um impacto aí do setor climático, enfim, nada de outro mundo. E a questão da venda da fazenda que não teve, né? Vai realizar agora no quarto tri. Então, para o próximo trimestre que a gente vai ver como é que foi o resultado, né? Que é o ano contábil aí fechado deles. Então, EBITDA aqui. A gente já viu lá que o lucro líquido caiu, né? Ficou negativo por conta de essa questão de variação de ativo biológico também. Não tem venda de fazenda, ainda está no processo de colheita. Então, o EBITDA caiu, normal. Mas eles botaram até ajustado aqui, ajustado, ó. Eles botaram aqui. Aqui, ó, mexendo aqui, movimentação de valor, justo de ativos biológicos. Então a gente vê que ajustado estaria com EBITDA positivo. Lucro líquido eles não botaram ajustado não, né? Deram menos depreciação e amortização também, ó. Terceiro tri. Aqui ajustado das operações, né? Só falando das operações, né? Nem falando do consolidado, né? De uma maneira geral. Pode botar aqui, excluindo os ganhos dos ativos biológicos, exatamente, ó, cana-de-açúcar e grãos. Ajustar pelo resultado de derivativos, eles também têm umas operações de derivativos, né? Por conta de preço de commodities, né? E despesa de depreciação. E aqui é só das operações, né? Essa operação de produção, né? Então a gente ficaria mais ou menos a mesma coisa, né? Até porque não teve venda de fazenda. Ó, ganho com venda com fazenda, zero, a produção agrícola, basicamente. Ó, ano passado entrou uma paulada. E vai entrar agora, né? 400 e poucos milhões. Aí o pessoal às vezes vê notícia, o Brasil Agro deu prejuízo, sai se desfazendo da empresa, mas a gente vê que a empresa está normal
E vai vir com resultado bom, né? Provavelmente para o próximo trimestre, né? Porque entre o que ela estimou, né, e projetado e realizado, né? E comparado com o ano anterior, da produção aí agrícola, a gente vê que está em linha. O algodão que sofreu um pouquinho mais, né? A questão do algodão, mas o algodão não tem impacto tão forte na receita dela. Até que a receita vem mais de soja, ó. Soja, milho também, ó. Algodão até tem aqui, mas algodão não é tão grande assim. Até aumentou, né, frente ao ano passado, uns 9 meses. A quantidade vendida é soja, mais soja, milho, cana, né? Cana ainda não colheu, então ó, acaba que o resultado fica muito fraquinho. Então a tendência é até com o resultado da cana vir cada vez maior. Ó, eles explicam aqui um pouquinho, ó, porque que a receita das operações caiu um pouquinho também. Estratégia de comercialização adotada pela companhia da safra, e traz variação na quantidade faturada por trimestre. Então, assim, a companhia também, às vezes, eles não querem vender, porque caiu o preço de commodities, eles vão lá, seguram um pouquinho da produção deles de soja, né? Guarda lá na fazenda, sei lá onde que eles guardam, não sei se eles têm esses granéis igual do Kepler Weber, cana, deixa lá guardadinho. Quando tiver um preço mais favorável, até porque numa empresa está passando dificuldade, eles vão lá e vendem por um valor maior. Então, isso daí tende a inflar uma receita futura. Ó, queda no preço, né, da cana, de uma safra para outra, diminuição um pouquinho na quantidade produzida de cana na safra 2022. Aqui tem a questão da movimentação biológica, do ativo biológico que a gente viu que caiu muito, mas isso aqui é puramente contábil. É a diferença entre a quantidade colhida e a valor de mercado e os custos de produção. Aí eles consideram o valor de mercado, né, o preço de mercado e tal, mas a empresa não é obrigada a vender, né, o preço atual, que eles estão falando lá em cima. Ó, a queda no valor de movimentação do valor justo reflete principalmente a queda dos preços das commodities e aumento de custos. Não, normal. Um pouquinho de impairment, né, que é a reversão de provisão do valor recuperável, né, alguns produtos aqui eles vão ter que se desfazer e tal. Vê que soja até controlou bem mais do que ano passado. Cana ainda não colheu, mas talvez tenha um impacto aqui maior, né, da cana. E algodão nem tem nada aqui, né. Foi mais na produção do algodão, não foi nos produtos que eles escolheram, né. CPV deles, a gente vê que saltou, né, a questão da inflação pesando, principalmente aqui na soja, né. Aí entra aqui defensivo, fertilizante, tudo isso no CPV. Ó, o algodão foi por conta da queda da produtividade. Ó, tá aqui o reflexo do aumento dos produtos fertilizantes, sementes, combustíveis. No caso da cana, custo unitário também, aquela queda de produtividade. Aí falando um pouquinho de cada cultura, né? Soja. Subiu. Custo total subiu. Resultado bruto caiu. Então, eles tiveram uma margem bem menor, né? A gente vê que a inflação pesando também no preço das commodities, né? Milho até foi positivo, tá? A margem subiu pra caramba, 40%. Feijão é irrelevante, mas a margem subiu. Mas o problema foi a soja, acho que vamos ver a cana. Algodão ficou negativo. Porque também teve afetada a produção, a quantidade faturada, ó, 405. 660. Nem sei essa quantidade aqui, o que eles medem, em tonelada. Ó, o volume de plume e caroço comercializado no período, né? Que impactou. Cana de açúcar ainda não teve, né? A cana a gente vai ver depois, porque não teve colheita. Mas tem um pouquinho de receita. Por quê? Porque é estoque que eles têm lá preso e eles vão vendendo no momento que eles acham mais favorável. Então eles já falaram lá que vão segurar estoque. Provavelmente, no quarto tri, eles não vão vender tudo, tá? Eles vão segurar para o próximo trimestre. Pecuária, eles vendem um pouquinho lá, né? Que a gente viu lá, o preço do boi, da carne, subiu um pouquinho. Mas aqui é muito acessório, não tem, é meio relevante. E o resultado bruto total. A gente vê que a produção agrícola caiu bastante. Despesa com venda, eles não têm uma despesa grande assim com venda, só quando tem essa questão de venda de fazenda. Aí eles têm um impacto aqui maior, despesa com venda. Então a gente vê que frete, armazenagem, então eles já armazenam, faz esse estoque. Nada de PDD aqui, relevante. Comissão também, quando tem venda de fazenda. 3% de aumento. Aumento da armazenagem, em razão do beneficiamento do algodão e custo de armazenagem, que não possui armazéns. Despesa geral administrativa bem tranquila, até subiu bem, né? 22% ano contra ano. Despesa com pessoal subiu 14%. Ah, porque teve aqui prestação de serviços, né? 304%. Mas faz parte do negócio. Às vezes essa despesa geral administrativa não é porque a empresa não está eficiente. Então a gente vê que ela tem despesa aqui com terceirizados, né? Que é prestação de serviço, arrendamentos e aluguéis que disparam muito. Então, assim, faz parte do processo deles de colheita, de produção, do trato cultural, né? Então não é que a empresa não é eficiente, tá?
Falando aqui alguns custos aqui, ó, de prefeitura, declaração de imposto territorial rural, aumento na provisão de metas da companhia, enfim, um gasto aqui com conselho da administração. Outras despesas operacionais ou receitas, nada de muito relevante. Teve aqui uma perda do canavial na Bolívia, cana, razão da seca, uma indenização. Resultado financeiro a gente já viu lá, mais ou menos em linha, né? O ano anterior. O resultado financeiro, na verdade, nem pesou muito, né? Foi essa variação do ativo biológico que fez despencar. Todo o EBITDA lá, né? Aí somou aqui com o resultado financeiro negativo. Aí caiu, ficou prejuízo, né? Contabilmente, né? Se for um ajustado, nem daria prejuízo, tá? Se fosse ajustado aquela DRE. Vamos ver aqui. Aqui é o preço de commodity, tal, da safra, a posição de ED deles. Caixa, que vale de caixa, a empresa diminuiu um pouquinho o caixa, 225 milhões. 243, né, se contando com o investimento aqui. E o endividamento deles, 583. Tem um pouquinho mais de operação em derivativo. A gente vê que teria uma dívida aí do 230 milhões, mais ou menos. Ah, não, somando aqui com o derivativo seria 400 milhões de dívida, né? Então eles se alavancaram um pouquinho nesse trimestre aqui. E tá com EBITDA, relação dívida líquida sobre EBITDA tranquilo, 1,7, tá? E aqui eles botam aqui dívida líquida ajustada sobre o valor justo das propriedades, 11% só, então bem tranquilo também. Eles se alavancaram aí um pouquinho, porque vão começar a se desfazer de algumas propriedades agora, vai entrar 400 e poucos milhões que a gente viu, né, em caixa. Mas depois vão começar a comprar propriedades. Então é um ciclo da empresa, tá? Que eu falei. Então, o custo da dívida dela, 96% do CDI, é barato, tá mais alto por conta dessa questão da alta de juros. Ó, tem um estoque grande aqui, ó, de soja, ó, então não se desfizeram de tudo por conta do preço aí de commodity. Propriedade para investimento, capex deles. Então eles fazem aqui. Aqui, 31 de março, né? Capex imobiliário. Umas aquisições, equipamentos, instalações e tal. Veículos, máquinas agrícolas, móveis, utensílios, investimento aqui em cana, imobilidade e tal. Aqui não está muito boa essa tabela não, né, pra gente analisar. Acho que basicamente isso aqui, vamos ver DREzinha. Ah, aqui tem um portfólio interessante pra gente olhar, né. Peraí. Aí. Cadê o portfólio que eu vi aqui? Ah, aqui. Então a gente tem aqui 21 fazendas, tá? Eu acho que eles dão um valor de mercado das fazendas, é isso? Normalmente eles dão. Tem algumas parcerias aí agrícolas. Ah, valor de mercado do portfólio. Aí eles têm a avaliação interna deles e a avaliação aí de uma empresa de auditoria, Deloitte. Né? Então eles têm aqui um valor aqui próximo, só das fazendas, de 3,4 bi. E o valor de mercado da Agro 3 é por volta de... Agora caiu bastante, já 2,3 bi, né? Sempre estão fazendo essa análise. Por quê? Não que a empresa tenha que valer isso aqui, tá? 3,4 bi. Mas se a gente olhar lá aquela TIR, aquela taxa de venda de fazenda, a gente vê que a empresa tende a cada vez ir crescendo seu patrimônio ao longo do tempo. Se ela está comprando por um preço X e vendendo por 5X, essa discrepância entre o valor de mercado das fazendas e o valor de mercado da empresa vai crescendo, né? Porque ela está comprando barato, está se desfazendo a um preço muito maior. Então, esse valor de propriedade aqui vai aumentando ao longo do tempo, porque ela pega uma propriedade barata, ela faz um trato cultural lá, faz alguns investimentos, capex e tal, e vai renovando, né? A gente vai entrar aqui um pouquinho de venda de fazenda, né? Aí tende a ter um crescimento aí cada vez maior. Ah, eles botam aqui, né? O contábil aqui, 2,2 bi. De acordo com o valor justo deles, seria 4, né? Mais ou menos, 4 bi. E aí, faz aqui por ação, né? A gente não pode analisar a empresa só por isso, né? Mas a gente vê que o histórico deles é muito favorável. Então a gente teria aqui, contabilmente, eles valeriam R$21. Mesmo assim, eles estariam valendo aqui, ó, quase o que eles têm aí contábil. Está sempre bem próximo o mercado negociando. Eu não entendo muito bem porque o mercado não precifica tão bem a Brasil Agro, tá? Porque a gestão deles é muito boa. Mas é uma empresa, acaba sendo imobiliária, né? Também, porque eles vendem muito, né? Faz esse processo todo. Aí, segundo aqui, se eles continuarem com esse histórico bom aí de venda, de compra barato e vende caro,
Eles teriam que ter um valor aqui próximo disso aqui, R$40. O que eu queria? Eu queria mostrar outras coisas para você. Ah, aqui, ó. Cadê? Aqui está o resultado financeiro, né? Lucro bruto. 67 milhões. Aqui eles não botam LAIR, não. Tem o resultado financeiro. Teria dado aqui 15 milhões antes do imposto de renda, né? Aí ficou negativo depois do imposto, né? Porque deve ter um imposto aqui a pagar. Mas, na verdade, a gente vê que eles teriam dado aqui o lucro antes de imposto, um LAIR, né? De 15 milhões, tá? Aí caiu muito por conta dessa questão aí do valor justo aqui, né? Dos ativos biológicos, né? Aqui, ó. Despencou para 67 milhões. Então, assim, eu acho que a Brasil Agro é mais uma empresa muito boa, tá? Não é aquela empresa com crescimento agressivo, tá? Ela é uma empresa um pouco cíclica, tanto a questão de commodity, né? Questão rural, produção rural, né? Depende de alguns efeitos aí, às vezes climáticos, ou de todo o processo de produção, trato cultural e colheita, e depois de venda, né? Para finalizar. Mas também a questão da venda imobiliária, né? De fazendas. Então ela tem dois lados aí que acaba torna ela um pouco mais arriscada, mas o histórico dela tem mostrado bastante favorável. Agora, essas manchetes aí que a gente vê na internet, que a empresa deu prejuízo, como se a empresa tivesse ficado horrorosa, se vocês olharem também a DRE de uma maneira rápida, vocês podem achar que também que ser levado ao engano, né, que a empresa ficou ruim de uma hora para outra. Mas a Brasil Agro continua com resultados bons, tão sólidos. É uma empresa que tem esses seus riscos lá que ele tem, mas é uma empresa muito interessante, tá? E o mercado, eu acho que não olha muito de perto. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído para vocês de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página do Instagram. E se tiverem interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço.